A paz de Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Louvado seja Deus, espero que sim. Amados irmãos, eu sou o irmão Lorival, por graça e misericórdia, ancião na comunidade cristã no Brasil, conhecido como Nova CCB. E também faço parte, irmão, do Conselho de Anciões da comunidade. E eu tenho observado, irmão, que está surgindo algumas notícias envolvendo justamente o líder da comunidade, que é o irmão Isaías Gonçalves, sobre o divórcio. Realmente, amados irmãos, o irmão Isaías está divorciado. Eu quero falar para os irmãos o seguinte: o casamento é uma vontade do Criador, né? Ele falou: deixará o homem à casa do seu pai, sua mãe se unirá a uma mulher. E assim somos nós, todos nós, né, irmão? E nós evangélicos, nós seguimos um ensino que devemos casar no cartório civil, né? É aquele contrato de comunhão de bens, ou alguns fazem de separação de bens. E na verdade esse casamento civil, eu quero deixar bem claro para os irmãos que ele foi instituído no nosso país em 1892. Antigamente quem queria casar tinha que casar na igreja católica, no padre, eles que faziam o casamento. E os evangélicos, antes que não tinham o cartório civil, eles recebiam a bênção e era assim que acontecia o casamento. Se unia a mulher, estavam casados. Mas nós, agora na igreja mais moderna, nós adotamos, irmão, o contrato civil. E estamos a favor do casamento. E o líder também que está à frente do povo, ele tem que ser casado, né? E diz a palavra, né? Marido de uma só mulher. Não pode ter duas, três, é uma só mulher, né? Então, irmão, e como todos, infelizmente, alguns casais se separam. Alguns por incompetência de gênios, alguns por infidelidade. E assim por diante, irmão. Então, hoje a mulher, ela tem o direito, se ela não quer conviver com o homem, ou o homem não quer conviver com a mulher, existe a lei que chama o divórcio, né? Jesus falou que naquele tempo perguntaram: por causa da dureza de vossos corações, permitisse a Moisés fazer a carta de divórcio. E Jesus deu uma recomendação, né? E, amados irmãos, então a sua esposa pediu o divórcio, pediu a separação. Ele lutou pelo seu casamento como um líder de fé, lutou até o fim, orou, buscou o Senhor, né? Mas a esposa tomou a decisão e ele aceitou, irmão, porque ele não tem, ninguém tem do direito de dominar o outro pela força. Então a lei permite que ela se divorcie, então ela se divorciou, seguiu o caminho dela, vivendo a vida dela. Então no tempo que estava ainda naquele tempo, ela confirmou que o casamento estava decidido a divorciar, mas por motivos pessoais dela, que a mesma ia fazer uma mudança de estado e conviver mais perto da família, e que não queria mais continuar. Falou que não tem nada que desabone a pessoa, inclusive mandou áudios para nós na época, anciões, que era uma decisão dela, que ela não era irrevogável, e o mesmo comunicou para nós, e nós a gente fazer o que, né, irmão? A esposa que ela divorciou, e ele é divorciado, né? E com Deus preparar, ele vai casar com a outra pessoa normalmente, porque nós entendemos que o homem, se ele se divorciou, ele está livre, é um solteiro, de acordo com a lei, né? Então o irmão está solteiro, a irmã está solteira, ela segue a vida dela, ele segue a vida dele. Mas com todos os casamentos, surge algumas coisinhas com o tempo, ou um sentimento, alguma coisa, e surge várias coisas falando aí na internet a respeito da vida pessoal do nosso irmão. E isso aí é tudo procedências malignas, pessoas que não estão a par, né? Ou pessoas que está chateada, alguma coisa assim. Então, estou aqui esclarecendo a Irmandade Cristã,
que realmente há uma separação. Meus irmãos, continuando aqui que eu estava falando, quando a gente se reuniu, os anciões, que nós chegamos ao conhecimento desse problema, ela mandou um áudio no grupo, né? Teve um áudio da irmã no grupo do ministério, o qual ela explicou o motivo e as razões que a mesma não queria prosseguir um casamento, e falou também sobre o irmão Isaías. Agora, as pessoas que chegam à conclusão, irmão, se hoje falam outros assuntos, o áudio da própria pessoa tem as suas conclusões para os irmãos tirar. Então eu peço para os irmãos assistam até o fim, que tem um áudio dela aqui falando sobre essa parte. Vou colocar o áudio. Isso foi no grupo do ministério, ficou público para todos, né? Ele esteve no grupo, então está lá. Então todos teve condições de ouvir esse áudio, né? Eu vou pôr o áudio para os irmãos ouvir. A paz de Deus, irmãos, tudo bem com os irmãos? Aqui quem está falando é a irmã Thalio. Eu queria passar um áudio para os irmãos aqui, para dizer para os irmãos que eu e Isaías, a gente não estamos mais juntos. A gente terminou, a gente está passando por divórcio. Eu vim embora para a casa para a terra da minha mãe, ou para a casa dela, para ficar mais perto, para eu estar do lado dela. Ela não está enferma, e por outros motivos também. Então eu com os meus filhos, fica muito difícil eu ter que ficar cobrando muita coisa dele, e ele ter que ficar empenhado na obra de Deus, cuidando da Irmandade, fazendo reuniões. Então, irmãos, eu acabei não suportando tanto essas coisas e vim embora. Ele dedica muita obra. Aí está surgindo um boato que eu vim embora porque ele me maltratava, ele era ruim, ele era isso, ele era aquilo. Então eu quero deixar claro para os irmãos que isso é só fofoca, é só o inimigo usando das pessoas, né? Para querer tirar o que Deus deu para ele tomar conta. Então, para mim, ele não tem um mau testemunho, ele nunca me deu motivo, nunca me traiu, nunca ficou de conversinha com ninguém. Eu também nunca traí ele, a gente sempre foi fiel um com o outro. Eu só estou mandando esse áudio para dizer que não fique julgando ele, porque ele não fez nada. Eu que decidi vir embora, ele ficou surpreso, eu decidi em cima da hora vir embora. Ele veio a viagem chorando, né? Implorando para eu ficar, pedindo para eu ficar, para a gente entender a obra junto, mas eu decidi que eu queria vir agora, ficar para cá mesmo. Até chamei ele para cá, mas ele dedica muito à obra, ele tem muito amor pela obra e não quer ver essa obra terminar. Então, quando tiver alguma dúvida sobre ele, se tiver alguma dúvida sobre ele, perguntar para mim. Eu vou dizer quem ele é. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem bom. Muitas vezes Deus tem usado da boca dele para falar comigo. Se cumpriu na minha vida. Outro dia eu estava com uma dormência nos braços, na perna, do lado do corpo. Eu muito nervosa, triste, chorando. Ele fez uma oração com posição de mão na minha cabeça. Deus me libertou, me deu um sono que eu dormi, acordei sem nada. Até hoje não sinto mais essa dormência. Então, irmãos, eu queria pedir para os irmãos não julgar ele, não condenar ele, porque ele está sofrendo bastante com essa situação. Não foi esperado dele, mas foi uma decisão minha. E quando tiver algo para falar, perguntar sobre ele, antes de acusar ele, me pergunte, me ligue, porque eu vou falar quem ele é. Ele é uma pessoa boa. Até, inclusive, estava falando com a minha mãe aqui agora. Então, é isso que eu tenho para dizer para os irmãos. Agradeço os irmãos por tudo, né? Por ter, né? A gente ter ficado junto, trabalhado junto. Quero agradecer a todos. Deus abençoe e a paz de Deus a todos.
Amém, minha irmã. Então, irmão, foi a decisão dela. Se hoje tem outra história, então o áudio aqui que está afirmando, né? Esse é o áudio dela. Então foi por esse áudio que ela mandou, nós entendemos e apoiamos, né, o nosso irmão Isaías, e vamos apoiar ele para ele dar continuidade. Como eu falei, todos são sujeitos a um fim de um relacionamento. E nós não vamos, né, obrigar nossas esposas, se elas querem separar, por força, né? Ela tem o direito. As pessoas têm o direito, são livres, né? São pessoas livres. As mulheres têm o seu direito, então ela tem o direito. Quer conviver, convive. Não quer conviver, não convive. A gente segue a lei desse país, né? A lei dá o direito e respeitamos o direito, né? E nosso irmão, estamos apoiando ele, né? Espiritualmente, assim como ele apoiou muitas pessoas que vieram para no trabalho na comunidade, e nós estamos apoiando ele, né? Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Ore pela vida do Isaías, ore pela vida da irmã Talice, ore pelos irmãos da comunidade, ore pelo povo de Deus. Que Deus abençoe a todos, ficam na santa paz de Deus.